Olá, olá, olá! Vamos entrar ao vivo para mais uma live. Já vamos deixar aqui registrado mais uma noite de adoração, de ministração, de oração pelos filhos. Oração pelos filhos. E o tema de hoje é cura. Você que está entrando agora, o nosso tema da nossa live de hoje é cura da autoestima. Cura da auto. Já vou deixar anotado aqui. Para você que está entrando agora, está aí ajudando a mandar para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje, então, é cura da autoestima. Na verdade, quantas vezes a gente aí vai se cobrando demais, vai se diminuindo para caber e nem percebe que isso a gente acaba, respingando e projetando nos nossos filhos. Então aqui hoje eu não quero trazer assim para você ser perfeito, mulher maravilha, o homem ao máximo. Não, eu quero que você hoje tenha consciência das suas feridas, dos ambientes que te causaram dor, para que você possa criar, se posicionar o seu filho com muita autoridade. Então, se você é mãe, se você é pai, se você ainda quer ter no reino a alegria de ter um filho, então essa live é para você. Então, comenta aqui, paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Comenta aqui, começa a compartilhar. Vamos fazer que a palavra do Senhor hoje alcance casas, alcance as famílias, restaure, relacionamentos de pai e mãe, porque antes de qualquer coisa, você precisa fazer a sua parte. Eu sempre falo que o milagre, ele acontece quando nós multiplicamos, o que está na nossa mão, o que está no nosso controle. O controle está no seu dedo hoje, está aí na palma da sua mão, na possibilidade de você fazer chegar na casa de mais mulheres, de mais famílias, a bênção do Senhor. Então fica comigo nessa live, porque não espera até o final, já faz isso agora, já começa a compartilhar agora. A família é célula, é isso mesmo, a família é imaculada, a família é a raiz, a proteção de tudo nessa vida da gente. Então você que precisa hoje de uma bênção, é preciso que você comece por você. Comece a receber a bênção por você, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então fica comigo até o final, já começa aí, já vou passar aviãozinho aqui pro pessoal, e você que está comigo aí, faz a sua parte também, começa a abençoar as pessoas, começa a mandar aí para seus familiares, para os seus amigos, faça o seu mover, faça a sua parte, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na vida de pessoas que estão ao seu redor, sabe? Nada melhor do que nós caminharmos e levarmos com quem a gente ama junto com a gente. É tão triste a gente ter que crescer, se mover no mundo espiritual, evoluir e não levar quem a gente ama junto com a gente. Então essa é uma live que você tem a oportunidade de estar crescendo espiritualmente, sendo liberto e libertando mais pessoas. Esse é um momento que Deus está colocando e está nas suas mãos. Basta você ter um gesto com humildade, coragem e verdade de enviar para mais pessoas. Amém? Então, feito isso, vamos lá, porque hoje eu quero contar uma história para você que está em Juízes 6, no versículo 14 a 16, que diz o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força, olha isso que forte, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Hein? Olha que forte isso. Nós vamos falar muito sobre o Senhor te enviar, sobre o Senhor te encorajar, sobre o Senhor te posicionar, sobre o Senhor te levantar. Paz do Senhor, dona Lucy, seja bem-vinda. Bem-vindo o pessoal que está entrando aqui no Meets comigo também, sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor para vocês também, tá? E a palavra ainda diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Hein? Às vezes a gente se olha e se acha assim tão pequeno diante do Senhor, Senhor, como que eu vou livrar o meu filho? Como que eu vou livrar o teu povo? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Versículo 16 diz: tomou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém, amém, amém. Então hoje, primeira coisa que você tem que saber, isso aqui conta uma história de Gideão.
sabe? É uma história de um homem que ele tinha muita dificuldade de reconhecer a sua paternidade, a sua identidade, sabe? Eu preciso dizer que quem era Gideão no momento dessa história, para você se reconhecer no momento da sua história hoje, qual o seu papel? Por que você tem vivido isso? O que tem acontecido para você estar no meio do olho desse furacão? Sabe? Gideão, ele não era um líder seguro. Não era. Seja bem-vindo, dona Renata. Dona Renata não faltou nenhum dia. Glória a Deus, que orgulho da senhora. Viu? Se levantando com uma grande intercessora. Então, Gideão, ele não era um líder seguro. Ele não era um homem confiante. Ele não era alguém que acreditava em si mesmo. Sabe? Gideão, ele era alguém que fazia o que precisava ser feito, simplesmente isso, mas escondido, sabe, vivendo no limite da sobrevivência, carregando uma sensação constante de inadequação e medo. Ele não se achava adequado, ele tinha medo de se posicionar. Por quê? Porque quando Deus fala com Gideão, ele não encontra um homem forte por fora. Ele encontra um homem ferido por dentro, que aprendeu a enxergar, presta atenção, mulher, a partir da própria história, a partir da comparação que os outros e do lugar pequeno que ele se ocupava, daquilo que ele vivenciava, sabe? É exatamente isso que vai conectar o capítulo de Juízes 6 com a nossa história hoje, com a nossa história de vida que nós vamos colocar aqui, sabe? Muitas mães vêm fazendo o melhor que podem para sustentar as suas casas. Deixa eu ligar o ar aqui que o Espírito Santo já tá falando comigo e eu já tô derretendo. Quando a presença vai ficando forte, glória a Deus, aleluia. Quem vai chegando comigo aqui agora, vai passando aviãozinho aí pra gente conectar ao maior número de mães para ser alcançadas e restauradas em nome de Jesus, sabe? Gideão, ele nos ensina. Ele nos ensina que Deus, ele espera que as pessoas acreditem plenamente em si, mesmo para agir, sabe? Mas que ele, quando ele se sente pequeno, insuficiente, cansado, ele tenta acertar. E muitas de nós é assim que nós fizemos. Sempre se culpamos quando algo não sai como nós esperamos. Então, Gideão, ele nos ensina que Deus espera que as pessoas acreditem plenamente em si mesma, sabe? Para agir. Sabe, que não fica esperando pela aprovação do outro. Esse capítulo hoje de Juízes 6, tá? Versículo 14 a 17, ele não fala apenas de um chamado, ele fala de cura interna, de consciência emocional, de um espiritual que não começa na força, mas na presença do Senhor, glória a Deus. Então, por isso, ao ouvir essas palavras hoje, eu quero que você faça esse paralelo, assim como o Gideão. Talvez você também esteja dizendo: como que eu vou conseguir? Como que eu vou tirar meu filho dessa? Como que eu vou restaurar o relacionamento com meu filho? E agora, por onde que eu começo? Eu não me vejo capaz, eu não me vejo suficiente, eu sou tão pequeno diante desse problema. Mas isso é o que você vê, não o que Deus te fez para ser. Sabe, você também está sendo vista, acompanhada e reposicionada por Deus. E essa noite é uma noite de reposicionamento. Então você que está ao vivo comigo aqui agora, já vai colocando aqui: eu fico até o final, porque você tem que se posicionar, e a gente começa a se posicionar na fala, sabe, no verbo. Quando a gente começa a declarar que nada vai tirar tua atenção, nada vai te tirar do teu lugar hoje de posicionamento, que Deus veio te dar clareza, consciência, para você poder novamente ter a sua família, o seu relacionamento com os seus filhos novamente restaurado. Amém? Então vai colocando aqui: eu fico até o final, porque isso é um ato de coragem, humildade e verdade. É quando você está dizendo para Deus: ei Deus, eu estou contigo até o final. Ei Deus, eu não vou desistir do meu filho. Ei diabo, tu perdeu para mim, porque eu vou ficar até o final nessa guerra. E eu estou com Deus do impossível, um Deus pródigo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que não economiza. E nós vamos hoje ganhar vitória em nome de Jesus. Sabe, mães, escutem só. Existem dores que não gritam.
Existem dores que não gritam, mas elas sussurram dentro da mente. Elas sussurram dentro da mente. Elas não aparecem no rosto, mas elas moldam em muitas decisões, sabe? Elas não se manifestam em palavras muitas vezes. E nós vimos isso ontem, o quanto nós nos calamos, mas elas controlam comportamentos, sabe? E eu já declaro agora, em nome de Jesus, que no início dessa live, toda a dor silenciada que operava no oculto começa a perder força agora em nome de Jesus. Que toda a mentira que escondeu na nossa mente começa agora a ser exposta à luz e que Jesus comece a moldar o nosso caráter, comece a moldar a nossa identidade e que Deus vai posicionando e reposicionando a nossa identidade de mãe na vida dos nossos filhos com muita autoridade em nome de Jesus. Eu não começo falando de guerra, não é sobre isso. Inimigos externos ou batalhas visíveis, não é sobre isso. Eu começo falando, presta atenção, de como você se enxerga quando ninguém está te olhando. Porque eu não estou falando de validação de homens, eu estou te falando de validação do Senhor. Sabe, porque a forma com que eu me vejo determina como eu me posiciono, como eu me educo, como eu me corrijo, o como eu amo os meus filhos. Sabe, vão falar de você a todo momento, mas não importa o que falem de você. O que importa é o teu alinhamento, os teus princípios, os teus valores, a tua intimidade com Deus. Sabe, só vão falar de você porque você começa... Quando nós começamos a incomodar o inferno, o inimigo começa a querer te confrontar, começa a querer te intimidar, te criticar. Por quê? Porque ele é falido, ele é fracassado, ele não tem a coragem que você tem. Então, quando você se posiciona com coragem e começa a vir as críticas, é porque tá dando certo, é porque você tá incomodando o inferno. Então não pare, se incomodou, se veio crítica, se alguém falou alguma coisa, é porque tá dando certo. E quem tava ali querendo que você não tivesse vitória, começa a ficar incomodado porque quer que você volte pro mesmo lugar de fracasso. E esse não é o seu lugar. O seu lugar é um lugar de vitória, o seu lugar é um lugar de coroa na cabeça, de princesa, de rainha. A sua família é uma família imperial em nome de Jesus. Você não é filha de homem fracassado, você é filha de um homem que venceu todas as guerras, de um homem de poder, um homem rico, um homem nobre, um homem que não mente, um homem que tem a promessa e faz seguir a sua promessa. E só por isso já fez sentido pra você, se isso fez sentido pra você hoje, se só por isso já fez sentido, você tem que colocar aqui agora, declarando pro reino: isso é sobre mim. Eu sou rainha, isso é sobre mim. Declare aqui agora. Declare aqui agora, se posiciona, isso é sobre mim. Sim, você é rainha, você faz parte de uma família imperial em nome de Jesus. Esse texto ele não foi escolhido aleatório. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, antes de eu ministrar para vocês, antes de eu começar uma oração, eu falei: Senhor, o que que tu queres hoje me usar? O que que tu já me esticou? O que que tu já me curou? Que palavra, Senhor, dentro da tua luz, eu preciso aqui trazer para elas, porque eu fui curada para curar. Então o Senhor revela hoje um princípio eterno. Antes de Deus tratar o que está fora, presta atenção nisso. Se você tem anotado, se você tem visto as nossas lives, você percebe que vários momentos eu entrego chaves poderosas do reino, que são revelações proféticas do Senhor. E o Senhor está dizendo hoje que antes de Deus tratar por fora, antes dele tratar por fora, ele vai confrontar o que está dentro. O que está dentro precisa ser confrontado, precisa ser tirado, precisa ser limpo, precisa ser emantado, remido, em nome de Jesus.
Antes de, sabe, de levantar um libertador, Deus cura a identidade de um homem que não acreditava em si mesmo. Então, se você não acredita em si mesmo, eu quero te dizer hoje, o Senhor acredita em você, o Senhor aposta em você, o Senhor está aqui investindo em você em nome de Jesus. Hoje é uma noite que o Senhor está dizendo, ei mulher, eu estou aqui usando a minha filha para dizer, eu estou investindo em você, eu estou te curando para curar, eu estou te fazendo uma intercessora, estou te dando um óleo novo, eu estou te remindo, eu estou entrando na tua casa. E o Senhor te diz, onde eu libero essa declaração, estruturas sobre identidades e feridas caem por terra e são restauradas. Sabe, o Senhor te diz que Ele cura a raiz antes de confiar responsabilidade. Então não tenha medo, porque o Senhor vai te confiar, porque Ele vai te dar estrutura. Ele vai te dar estrutura. Sabe, Deus olha para alguém que se vê pequeno, inadequado, invisível, e Ele declara movimento, Ele declara força, Ele declara companhia, porque quando Deus está na causa, não, eles podem querer te parar, eles podem querer te humilhar, eles podem querer fazer você voltar para trás, mas quando Deus diz, levanta-te que eu estou contigo, ei mulher, o inimigo não vai mais poder ter legalidade sobre você, sabe? E não porque essa pessoa se sente pronta, não é sobre se sentir pronta, mas é porque a presença de Deus não depende da minha autoestima para agir. Não, Ele não vai esperar você estar pronta, porque quem vai te preparar é o Senhor, sabe? Você não precisa se sentir suficiente para ser usada. Não. Sabe quantas vezes eu subi num altar com o coração em frangalhos, dizendo, Senhor, eu já não vou conseguir. Assim, tu não precisa conseguir. Quem vai fazer conseguir hoje sou eu. A palavra não é tua. A força não é tua. O governo não é teu. Quem governa sou eu. Sabe, mulher, no momento que você mais se sente despreparada, o Senhor está entrando na tua vida e quem está te preparando é Ele, quem está te usando é Ele, e é nos momentos que você menos acha que você vai conseguir, o Senhor diz assim, ó, você vai conseguir, porque o dono da obra sou eu, o dono do exército sou eu, quem está indo na frente sou eu, glória a Deus, aleluia. E sabe o que acontece, mulher? Você só precisa estar disponível para ser curada. Oi, Kaline, bem-vinda, amada, saudade de você, viu? Seu Almir também, corpo e forma, provavelmente Jean, seja bem-vindo, Deus abençoe. E a resposta de quando nós nos permitirmos estar disponível para ser curada é que vem em seguida facilmente sair da nossa boca e de muitas mães hoje. Como que eu faço? Como que eu faço isso? Se eu venho de uma família fraca, se eu sou a que mais erra, se eu sou a que não dá conta, vem as perguntas mais improváveis. Porque Deus vai fazendo um agir no sobrenatural e você continua se confrontando. Você continua não se permitindo se posicionar. E aqui não é rebeldia. Eu sei que não é rebeldia. E Deus sabe que não é rebeldia. O Senhor sabe que é um coração que está ainda contrido, que está ainda machucado. E Ele precisa entrar e Ele precisa curar em nome de Jesus. Então aqui existe autocrítica, uma autocrítica crônica, sabe? Existe vergonha internalizada. Existe alguém que aprendeu a sentir sempre por baixo. Sempre se sentir por baixo, a medir por baixo, a se olhar por baixo. Mas hoje eu preciso declarar isso com muito amor e verdade. Porque isso não é humildade, isso é identidade ferida pedindo cura. E eu declaro que essa cura hoje será dada em dobro na sua vida e na vida do seu filho. Seja bem-vinda, Dona Fátima, aqui no nosso Zoom, dando glória a Deus, aleluia, pela palavra. Deus abençoe a senhora também e sua família, viu? Então, a autossabotagem, ela nasce quando eu não confio em mim. Porque aprendi a confiar mais na voz do passado do que na verdade de Deus. E aí a mente aprende a proteger, diminuindo os nossos sonhos.
Sabe, tá tão ferida, tão incrédula, que a nossa mente vai se sabotando. Então, a nossa mente, ela diminui os nossos sonhos e o nosso coração aprende a sobreviver cancelando possibilidades. Cancelando possibilidades. Deixa eu dar um olá aqui, um glória a Deus aqui para poder subir aqui a fala de vocês. Então, quantas mães aqui já desistiram de algo porque acharam que não eram boas o suficiente? Quantas de vocês? Me digam, é hora de coragem, humildade e verdade. Quantas de vocês já pararam no meio do caminho e falam, eu não vou conseguir, eu vou desistir, por onde que eu começo? Eu não dou conta disso. Se você já viveu isso, escreve aqui nos comentários, eu já me sabotei. Sabe, aquilo que não é declarado não pode ser remido. Aquilo que não é declarado não pode ser liberto. E a libertação hoje começa por você, pela sua declaração, pelo seu posicionamento. Sabe? E agora presta atenção, porque isso muda tudo. Muda tudo. Deus não ignora isso. Deus não expõe. Deus não humilha. Ele responde com presença. Então eu estarei contigo. Eu estarei contigo até o final, porque a presença de Deus quebra a solidão emocional. A presença de Deus silencia a voz da acusação. E hoje eu estou aqui para te dizer, ei, mulher, não é hora mais de se calar. Não é hora mais de silenciar. Não é hora mais de parar no meio do caminho. Não é hora mais de se sabotar. É hora de entregar o seu coração a Deus, deixar Ele curar para você começar a curar quem está ao seu redor. Então tudo aquilo que te trouxe feridas, que te fez sabotar a tua promessa e a promessa dos teus filhos hoje, você tem que ter humildade, coragem, verdade para todo momento. Quando a palavra fizer sentido para você aqui ao vivo, você tem que declarar para poder o Senhor limpar, remir e te libertar em nome de Jesus. Sabe, eu preciso dizer para você que a cura da autoestima não começa só em frases emocionais, não. Ela começa quando eu paro de andar sozinha por dentro e começo a declarar e a andar com mulheres de força, de poder, de liderança, porque quando nós levantamos um exército, o inimigo olha e fala, tô lascado, tô ferrado, lá vem o exército de mulheres de Deus, e quando elas se levantam, ele não dá conta. Não dá conta porque quando eu acredito que eu estou sozinha, eu me comparo. Eu começo a me comparar. Mas quando eu acredito que eu estou acompanhada, eu me alinho. Andar junto com Deus, andar com o exército de Deus, é andar em alinhamento. Então não se compare mais, não esteja mais sozinha. Há muitas mães que vivem uma voz interna que diz, você não é suficiente, você errou demais, seus filhos estão assim por culpa sua. Outras dão conta melhor do que você. Agora eu profetizo sobre a sua vida que toda a voz interna que não nasceu de Deus perde autoridade agora em nome de Jesus. Toda acusação emocional desativada pela verdade alheia começa a cair por terra agora em nome de Jesus. E essa voz não nasceu do nada, sabe? Ela nasceu de feridas não tratadas, sabe? De rejeições acumuladas, de histórias de familiares, né, quebrados e de uma espiritualidade construída com muita culpa. Não em uma identidade. Então eu preciso que você hoje preste atenção. É aqui que entra a verdade que cura, mas também que vai te confrontar. Porque ninguém cura filhos emocionalmente vivendo em guerra consigo mesma. Se culpando, se sabotando, não ocupando o seu lugar, não deixando ser curada para curar. Ei, mulher, em nome de Jesus. Você é preciosa.
Você é valorosa. O Senhor ama tanto você que confiou uma vida para você trazer para a terra, para você chegar aqui e ter nos teus braços, para você que tem tanta sabedoria, o Senhor confiou para educar o seu filho, para amá-lo, para colocar a verdade do Senhor sobre ele. E não importa o que vão dizer, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que o Deus vai fazer sobre o que fizeram com você, porque é sobre o teu testemunho que o Senhor vai começar a edificar a sua casa. Então, se você crê, você, mães curadas geram filhos seguros. Mães conscientes criam ambientes estáveis. E se você crê nisso, que você tem esse poder, porque Deus está te curando para curar, você tem que declarar: eu escolho curar. Você tem que tomar posse disso em nome de Jesus. Porque quando eu vivo me diminuindo, eu ensino os meus filhos a se diminuírem. Quando eu me auto-saboto, eu estou ensinando os meus filhos a desistirem. Quando eu vivo com a autoestima constante, baixa, eu crio um ambiente emocionalmente inseguro. Sabe, por isso esse capítulo foi usado para esse tema, porque ele revela que primeiro campo de batalha é aqui, é interno, e que a presença de Deus não apenas hoje envia aqui a presença dessa live com exército de mulheres, mas ele está restaurando identidades para que você possa ter autoridade. E a raiz da autossabotagem não é preguiça. Eu sei que não, porque eu sei o quanto você está se esticando para estar aqui todos os dias. E sabe, a raiz da sabotagem, ela é medo de falhar. Eu preciso te dizer que a raiz da sabotagem é a autocrítica e não é humildade. Ela é vergonha. Ela é raiz da baixa autoestima, não da falta de fé. Sabe, ela é uma fé baseada em desempenho, não em filiação. Então eu preciso te dizer que agora eu estou ativando a sua consciência. A cura começa quando eu identifico de onde vem essa voz. Sabe, palavras de infância. Hoje eu sentava na mesa com uma pessoa e eu falava: qual foi a vez que você escutou que você era atrapalhada? Quando que isso aconteceu? E a pessoa nessa pergunta, nesse viver de quando foi, quando que a tua criança a primeira vez foi humilhada, passou vergonha, você foi constrangida, que foi dito que você foi atrapalhada. E nesse momento a pessoa olha para mim com os olhos cheios de lágrimas e conta uma história quando tinha 7 anos. Que o seu pai acabou batendo nela, havia, sabe, passado por uma situação e depois se culpou de ter batido nessa filha. Então, quantas de nós agimos por impulso? E mesmo nós pedindo perdão, nós criamos feridas na alma, ou os nossos pais criaram feridas na nossa alma, que mesmo eles nos pedindo perdão, tatuou a nossa alma e nós trouxemos essa dor até hoje. Então hoje, padrões antigos começam a ser interrompidos em nome de Jesus. Hoje, crenças limitantes começam a ser substituídas em nome de Jesus. Sabe, a primeira ferramenta não é fazer mais, é enxergar melhor. O que eu quero trazer para você aqui hoje eu não quero que você faça mais e mais e mais pelo seu filho. Eu quero que você comece a se perceber, para que você comece a ser curada. Eu paro de perguntar: por que eu sou assim? E começo a perguntar. Você tem que mudar as perguntas, sabe? Começa a perguntar: o que eu aprendi a acreditar sobre mim? O que fizeram acreditar quem eu sou? E então vem um alinhamento espiritual nesse momento e substitui a voz interna destrutiva. E pela verdade que vem pela presença de Deus. Porque Deus, quando diz vai, Ele não ignora a tua fragilidade. Ele só não permite que ela governe mais você. Que ela te vergonhe, que ela te paralise. E hoje eu declaro profeticamente, mãe,
que você, sabe, não é o que disseram sobre você. Que você tem que declarar que eu não sou o erro que cometi. Eu não sou a comparação que me feriu. Eu não sou pequena, eu fui ferida. E as feridas estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Sabe, mães curadas criam ambientes seguros. Eu já falei isso, mas eu preciso te lembrar a todo momento. A todo momento. Sabe, ambientes seguros, eles vão formar filhos emocionalmente estáveis. Filhos estáveis constroem futuros saudáveis. E essa palavra, eu sei que está alcançando o seu coração. Então diz aqui, coloca para os céus, coloca para Deus essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo, toma posse dessa palavra em sua vida. Começa agora, você que está entrando, a alcançar mais mulheres que precisam ser curadas. Porque quando a palavra em Juízes, né, capítulo 6, de 14 a 16, vai dizer: então o Senhor olhou para ele. Aqui eu começo dizendo algo muito importante para você, que tudo começou com um olhar. Antes de Deus pedir qualquer coisa, antes dele falar sobre missão, força ou responsabilidade, esse texto da Bíblia está dizendo que o Senhor olhou. O Senhor está te vendo. O Senhor conhece a tua dor. O Senhor conhece a tua história. O Senhor conhece a tua verdade. E quando eu leio isso, eu entendo algo que cura profundamente. Porque Deus, ele não olha para mim para me cobrar. Ele olha para me revelar quem eu sou, na verdade, da minha identidade, porque ele é o Pai. Não daquilo que me compararam que eu fosse ou que declaram que eu seja. Sabe, eles se sentem, nesse momento, nós nos sentimos vistas, não pelas nossas falhas, nunca pela intenção, mas pelaquilo que, sabe, e também não por culpas silenciadas. Acho que nunca nós nos vemos suficiente. Para Deus parece que a gente sempre precisa ser mais. Parece que a gente sempre precisa ter mais entendimento. A gente nunca se sente pronta. E isso cria uma ferida perigosa, porque a sensação de não ser vista, de não ser validada, de não ser suficiente, nos faz paralisar e nos sabotar. E quando uma mulher cresce e se sente vista, ela começa a se esconder emocionalmente. Por quê? Porque ela se cala para não errar de novo. Aí é que mora o perigo. Ela se diminui, começa a se diminuir, ela volta num ciclo para não se decepcionar. Ela se sabota para não ter que se frustrar. Então, sem perceber, ela ensina os filhos a viverem do mesmo jeito dela. Elas dão um passo para frente e quando elas se deparam com alguém questionando a sua identidade, o seu novo posicionamento, elas recuam com medo de fracassar e ser novamente humilhadas. Mas hoje, mulher, eu preciso te dizer algo, porque se você chegou até aqui nessa live, preciso te dizer que Deus está te vendo. Ele, olá, dona Renata. Tenho 3 Renatas hoje no Meet. Glória a Deus, Senhor. Hoje Deus, ele está te vendo. Ele vê que você está cansada. Ele vê que você está tentando acertar. Eu sei que o Senhor hoje está vendo você chorar em silêncio. Você não é invisível, mulher. Você não é negligente pelos céus. Olha, o olhar de Deus te encontra exatamente onde você está. Pode você querer se esconder, pode querer você se calar, mas o Senhor está te dizendo: eu estou te olhando. Então o Senhor virou e lhe disse: vai, a tua força e livre Israel. Sabe, vai nessa tua força. Aqui o Senhor está te dizendo: quando você for forte, vá. Ele diz, vou te dizer de novo, acho que você não está entendendo.
vai com a tua força. Mas aqui o Senhor não está te dizendo vá quando você estiver forte, não. Ele diz, vai com a tua força que você já tem. Mas pastora, eu não tenho mais força. Tem. Você tem força o suficiente para gerar tudo novo, quantas vezes for preciso, porque você é filha de um Deus que restaura e faz tudo novo. E isso te confronta e vai confrontar a tua autossabotagem, que vai querer falar mais alto do que você o tempo inteiro. Então, quantas vezes eu já ouvi mães dizendo, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente. Quantas vezes outras mães conseguiram e eu não? Eu estraguei tudo. Mas eu preciso te dizer algo com muita clareza. Isso não é humildade, é identidade ferida. A autossabotagem, mulher, ela não nasce quando eu acredito só que eu posso agir quando eu me sentir pronta, mas na maturidade. Sabe? Mas a maturidade, ela não nasce também no sentimento de eu agora preciso me preparar melhor. Não, ela nasce quando nós criamos consciência que quem governa e quem nos dá a força é o Senhor. Eu vejo mães que têm força, mas não reconhecem. Sabe, força para trabalhar, força para sustentar uma casa, força para lutar pelos filhos, mas vivem achando que são fracas. Quantas coisas todos os dias você dá conta? E mesmo assim, você se olha como uma fracassada. Sabe, você já tem força. Você só não se reconhece. Você não é incapaz, você só está cansada. E é nesse momento que o Senhor entra para te dizer que hoje o teu cansaço eu estou tirando. Hoje o teu cansaço eu estou aliviando. Hoje o teu cansaço eu estou lavando. Eu estou remindo. Quando eu reconheço a força que já existe em mim, eu ensino os meus filhos a não desistirem de si mesmo. Quando eu me posiciono com essa força, mostrando que o Senhor restaura, que o Senhor dá o refrigério, que o Senhor, sabe, Ele vem enchendo com seu amor, com a sua presença. Basta você estar disponível. Sabe, quando a palavra fala, porventura, não sou eu que te envio. Olha o que o Senhor está te dizendo, o Senhor te confronta. Ele não te humilha, mas Ele te lembra de quem você é filho. Aqui Deus muda o foco completamente quando Ele fala isso. Por quê? Porque Ele tira o peso da sua capacidade e coloca o peso da origem que Ele te enviou. E Ele te enviou para ser uma mãe valorosa. Ele te ensinou para ser uma mãe que protege o seu filho. Uma mãe que ama sem medida, porque Ele é um Deus pródigo, é um Deus que ama sem medida. Ele é um Deus que esbanja amor, que esbanja perdão, que Ele esbanja humildade, compaixão. O problema é que muitas mães agem não pela falta de fé, mas por excesso de responsabilidade emocional. Sabe, tem muitas mães que vivem como se tudo dependesse delas. Como se um erro fosse irreversível. Como se o mundo dos filhos estivesse inteiramente em suas mãos. E isso, mulher, gera ansiedade. Isso gera controle. Isso gera culpa constante. Mas quando Deus diz, sou eu quem te envio. O Senhor está te dizendo, você não faz isso sozinha mais. Você não carrega isso mais sozinha. Você não sustenta isso mais sozinha. Sabe por quê, mãe? Você é mãe, não salvadora. Você cuida, mas você não governa. Você orienta, mas Deus é quem transforma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe, essa consciência de entregar no altar é que liberta. Mães libertas criam filhos emocionalmente leves e livres para o reino. Quando o Senhor fala, como livrarei? Sabe, aqui
aqui eu entro na mente, na sua mente, para você ter consciência. Essa pergunta, ela revela algo muito humano. Sabe o que é? A insegurança. Não é alguém duvidando de Deus. Não é alguém duvidando de si mesma. Sabe quantas mães acreditam que falharam porque os filhos erraram? Quantas se culpam por escolhas que os filhos fizeram já adultos? Olá, José, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Quantas vivem presas? E se eu tivesse feito diferente? Ficam nesse loop. Sabe, isso é autocrítica destrutiva. Você não controla todas as decisões dos seus filhos. E eu preciso te dizer isso porque eu também tenho sido esticada. Sabe, hoje eu tenho uma primogênita de 21 anos. Que eu não tenho mais controle sobre a decisão delas. E eu preciso colocar no altar do Senhor. Deixar que o Senhor governe. E acreditar que por ele ser pai e ela sendo filha, o Senhor irá guiar, o Senhor irá remir, o Senhor irá governar também a vida dela. Irá colocar no caminho. Sabe, se eu não curo essa voz dentro de mim, eu transfiro essa cobrança para os meus filhos. Sabe, a minha família, quando a palavra fala, minha família é mais pobre, eu sou menor. Sabe, aqui está a raiz mais profunda. Ele não fala de fatos, ele está falando de crenças. Crenças formadas por histórias familiares, de comparações, de rejeições, de experiências passadas. Muitas mães crescem ouvindo: você não vai longe. Ela vai ser igual à mãe dela. Nossa, quantas vezes eu escutei isso. É igual à mãe, vai ser igual à mãe. Não vai dar nada. Sabe, minhas amadas, minha mãe, já falei aqui, foi casada 6, 7 vezes. Na minha família só existe eu casada. Na minha família só existe eu próspera. E não falo prosperidade só de riqueza, não. Não é só sobre isso, não. Mas é prosperidade de paz. É prosperidade de alinhamento espiritual. Porque, infelizmente, eu tenho a minha família no ocultismo. Tenho a minha família aí, sabe, trilhando em caminhos que não é da verdade. Eles não conseguiram ainda ser libertos. E diariamente eu tenho que declarar sobre eles, tenho que orar sobre eles. Então, sabe, quantas vezes você já escutou que você não é boa, tão boa quanto o seu irmão, tão boa quanto fulano de tal, que você sempre erra, que você é uma atrapalhada, hein? E isso vira a sua identidade. Você começa a se comportar nessa inverdade que começam a colocar sobre você. Sabe, você não é o que disseram sobre você. Eu preciso te colocar isso e preciso entrar na sua mente. Você não é o erro que você cometeu. Você não é a comparação que te feriu. Você não é aquilo que fizeram com você, o que disseram de você, o que declararam sobre você. Quando a mãe não cura isso, ela repete ciclos. E os nossos filhos não vivem pelo que nós falamos, só pelo que nós declaramos, mas por aquilo que nós praticamos. Olha para a sua vida, pelo passado dos seus avós, pelo passado dos seus pais. Eu não sei em que estágio a sua vida está, o que você está vivendo, mas olha o comportamento, a fala, a história que o seu filho está vivendo ou a sua história. Olha para trás. Você está hoje se permitindo viver uma história que não é sua. É hora de você entregar para o Senhor e falar: Senhor, essa história não é minha. Senhor, eu dou lugar a essas pessoas na minha vida, ao meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu tio, não importa. Não importa de quem você está herdando uma maldição aí, de uma repetição de padrão. O que importa é que você criou consciência para entender que essa história não é mais sua. Que essa história precisa ser quebrada em nome de Jesus. E que você precisa libertar essas pessoas pelas culpas que elas geraram em você e sobre elas. E você precisa libertar elas e libertar você.
para que os seus filhos comecem a ser libertos e as suas futuras gerações também. Sabe, por muitos anos eu dormia rico, acordava pobre, dormia rico, porque eu não perdoava a minha mãe pelos abandonos que ela me fez, porque não foi uma vez só. Eu não perdoava a minha mãe por ter deixado meu padrasto me colocar para fora de casa, tentado me abusar, e ela ainda ficou com ele e ter me colocado para fora de casa com 15 anos. Eu me senti rejeitada. Eu me senti desprotegida por aquela que me deu a vida, mas não sustentou a proteção. Eu culpava ela por todos os casamentos, por todas as traições. E quando eu percebi, eu culpava minha mãe por ela jogar tudo fora. Ela ganhava casa mobiliada, ela jogava tudo fora. E eu culpava ela. E eu percebi que eu passei uma parte da minha vida em várias situações repetindo o padrão da minha mãe, porque eu julgava, porque eu condenava, eu era a juíza da minha mãe. E quando eu me deparei que quanto mais eu excluía ela, mais eu estava incluindo, porque quanto mais a gente exclui, quer dizer porque aquilo é importante, a gente quer se livrar. E quanto mais a gente exclui, mais a gente está incluindo. Sabe, eu não sei quem é que você está excluindo da sua vida hoje, mas eu preciso te dizer que quanto mais você exclui, mais você coloca ela para dentro de você. Quanto mais você nega, mais você está positivando. Quanto mais você quer se desfazer do problema, maior ele fica. Então é preciso colocar ordem nas coisas. É preciso dar lugar a esse problema, a essa pessoa. É preciso pegar o que é seu e devolver o que é da pessoa, para a pessoa ter o que é dela e fazer quebrar os ciclos. Isso mesmo, pastora Jussi. Agora eu aprendi, gente, me perdoe. Eu tava chamando a pastora da Bahia, de Ijô, e era a Jussi. Me perdoa, glória a Deus. Já fui perdoada, né, pastora? Já fui remida em nome de Jesus. Então, quando você reconhece que você dá lugar, você está te dizendo para ela, já não é mais importante para mim. Vem cá, vem cá. Toma o seu lugar na minha vida, eu honro a sua vida. Mas essa história é sua, não minha. Não me pertence mais. O que você fez comigo dizia respeito às suas dores, não mais a mim. Isso falava sobre você, sobre uma dor sua, uma ferida sua. Mas hoje eu estou lhe devolvendo. Eu estou pegando o que é meu, entregando o que é seu. Eu estou te libertando, estou me libertando, porque agora eu já sou mulher feita. Agora eu sou mulher virtuosa. Agora eu sou uma mulher de governo. Eu sou uma intercessora. Agora eu vou fazer uma história diferente comigo e para comigo, com a minha e com meus filhos, em nome de Jesus. E sabe o que é que o Senhor fala para você hoje, nessa noite, que está aqui na palavra? Certamente eu estarei contigo. O Senhor está te dizendo, tome essa postura. Liberta quem te feriu, porque eu estou contigo. Eu não abro mão de ti, eu estou te vendo, eu vou te curar. Perdoe, que eu estou te perdoando. Perdoe que eu estou contigo, eu estou te vendo, eu não te abandonarei. E essa frase encerra tudo, porque Deus, ele não explica tudo. Ele não discute com a insegurança, ele oferece a presença. E só a presença do Senhor vai curar tudo que você precisa. Porque a verdade cura. A verdadeira cura da autoestima, ela não vem de frases motivacionais que você vai vendo por aí, não é sobre isso. Vem quando a certeza que você não está mais sozinha, que você tem um Deus, que você entregou no altar tudo aquilo que te magoava, que te feria e falou, declarou que isso não é mais problema seu, o Senhor está aqui. Essa história não é minha, essa dor não me pertence mais. Eu fui vítima de outras vítimas, mas essa aqui é a história, essa história não é minha. Eu quero me libertar, eu liberto essa dor e eu me liberto, porque agora eu tenho o dever, o direito e o prazer de fazer diferente. Você tem autoridade sobre você. Paz do Senhor, Giane, Deus te abençoe, seja bem-vinda.
Sabe, a presença de Deus cura o que a palavra muitas vezes não alcança. Mas quando você chama Senhor para sua casa, para a presença e entende que o Senhor te fala, certamente eu estarei contigo. Certamente por quê? Porque você precisa dar lugar para Deus na sua vida. Sabe, a consciência alinha o que a emoção confunde tudo. Identidade restaurada gera filhos seguros em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, na noite de hoje, eu quero terminar essa live com você, criando consciência do quanto é importante você libertar aquilo que te sabotava, as verdades do passado que não fazem mais parte de você, porque você entendeu que você não é aquilo que falaram nem o que fizeram com você. Você precisa apagar essa história. Você precisa quebrar essa repetição de padrão para que os seus filhos não continuem repetindo os teus erros. Não continuem repetindo a tua dor. Não continue repetindo o fracasso que foi colocado em você e hoje você está sendo liberto em nome de Jesus. Então eu quero libertar você e a sua família hoje. Eu quero orar por vocês pela cura interior, pela quebra de autossabotagem, da maldição de identidade que foi colocado sobre você em nome de Jesus. Sabe, eu coloco agora em oração, Senhor, diante de ti, com verdade no coração. Eu já começo aqui fazendo a minha oração agora, porque o Senhor está pedindo para me declarar sobre a sua vida. O Senhor está me mostrando aqui que eu tenho que declarar sobre a vida de mulheres que até aqui vieram achando que isso era normal, achando que se sentir fracassada fazia parte de quem elas eram. Elas acreditavam que elas eram falidas, que elas não podiam ser prósperas. Mulheres que achavam que não tinham direito de ser feliz, que tinham uma vida desgraçada e mereciam sobre isso, que elas não tinham mais autoridade sobre os seus filhos. Mulheres que achavam que realmente mereciam ser quem elas eram, porque já foi uma vida assim. Mas hoje o Senhor está te dizendo, que Ele está entrando agora na tua causa, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, sabe? Eu quero te dizer, e quero que você diga comigo, eu não escolho minhas dores. Vai repetindo aí do outro lado. Vai declarando para o Senhor. Vai se posicionando. Me ajuda agora, te ajudar. Vamos agora, em nome de Jesus, quebrar toda a maldição de repetição de padrão que fazia você não ter sucesso na sua família, a não ter autoridade. Em nome de Jesus, Senhor. Fale de novo comigo. Eu não escondo minhas dores. Eu não escondo mais as minhas inseguranças, nem as vozes, Senhor, que os anos foram e falaram mais altos aqui dentro de mim. Hoje eu reconheço, muitas batalhas que enfrentei não estavam fora, estavam dentro. Vai declarando aí, vai repetindo. Senhor, eu apresento a ti toda a identidade ferida, toda a autocrítica excessiva, toda a vergonha silenciada e todo sentimento de inadequação que tentei normalizar. Em nome de Jesus, eu renuncio agora. A gente faz essa oração comigo. Abre a tua boca, declare ao céu para você se libertar e libertar os seus filhos, as tuas futuras gerações e até quem está para trás. Eu renuncio agora a toda palavra negativa que foi lançada sobre mim, a toda palavra negativa que saiu da minha boca sobre os meus filhos, a toda palavra negativa, amaldiçoada que saiu de mim sobre a vida dos meus pais. Eu também renuncio e quebro em nome de Jesus tudo que foi falado de mentira ao meu respeito. Palavras ditas na infância, palavras ditas na adolescência. Eu renuncio em nome de Jesus.
palavras ditas em relacionamentos, palavras ditas em ambientes familiares ou espirituais, eu renuncio agora em nome de Jesus. Vai renunciando aí. Eu rejeito toda mentira que me fez acreditar que eu era pequena, que eu era incapaz, que eu era insuficiente ou um erro. Em nome de Jesus, eu quebro agora, pela autoridade em nome de Jesus, toda maldição emocional, toda maldição espiritual, toda autossabotagem, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Todo ciclo de comparação, toda herança de rejeição, de abandono, toda a culpa, todo medo de falhar, em nome de Jesus, eu estou agora renunciando e quebrando. Eu declaro que nenhuma palavra contrária àquilo que Deus diz sobre mim tem mais poder. Eu declaro que toda voz interna destrutiva perde autoridade agora em nome de Jesus. Eu declaro que toda a verdade de Deus se levanta acima das minhas emoções. Vai declarando junto comigo. Senhor, cura as raízes que eu não soube nomear. Cura as memórias que ainda me doem. Cura a forma que eu aprendi a me enxergar. Oh, glória, Senhor, por essa palavra. Oh, Jesus, vai me dando clareza, Senhor. E coloque agora, profeticamente, eu recebo agora o teu olhar restaurado em nome de Jesus. Receba a tua presença que me acompanha. Eu recebo a identidade que vem dos céus e não do passado. Eu declaro profeticamente: eu não sou o que disseram sobre mim. Eu não sou o erro que cometi. Eu não sou o medo que tentei esconder. Eu não sou a história quebrada da minha família. Eu não sou quem Deus diz. Eu não sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Sou em Deus. Eu sou em Deus. Eu sou quem diz que eu sou. Não que os outros dizem que eu sou. Eu sou filha. Eu sou amada. Eu sou acompanhada por Deus. Eu sou fortalecida na presença. Sabe, eu declaro. Oh, suricanta labachai. Eu declaro aquilo. Eu declaro que aquilo que foi curado em mim não será transferido, oh, suricanta labachai. Não será transferido aos meus filhos. Declaro que ciclos emocionais adoecidos se encerram aqui. Eu declaro que os meus filhos herdarão consciência, segurança emocional e identidade saudável. Que a paz governe minha mente. Eu declaro que verdades alinhem o meu coração. Senhor, eu declaro que a tua presença sustenta os meus passos. Eu recebo, eu creio, eu me posiciono em nome do teu filho Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma live abençoada, mais uma live de quebra de maldição. Nos próximos dias nós viveremos dias incríveis, serão os próximos dias decisíveis, aonde nós iremos fazer quebra de maldição. Vários dias, nós estamos hoje no 15º dia, nós temos ainda mais alguns dias, são 21 dias. Então, nós temos mais alguns dias e essa reta final é a reta mais importante da live, porque você ganhou consciência. Você ganhou consciência, você declarou que você começa a ser aquilo que Deus disse que você é, não o que os outros falaram que você é. Então, com essa autoridade, nós temos a campanha que vai até o dia 21 e nós temos ainda quebra, sabe, restauração do seu posicionamento com seu filho, restauração, sabe? Nós temos ainda aqui, ó, santidade, bênçãos proféticas, sabe? Nós temos ainda a vida financeira dos seus filhos para trabalhar, proteção espiritual. Nós temos ainda a restauração de comunicação,
sabe? Entre mãe e filho. Nós temos muitas coisas nesses mais 6 dias, pastora Ju, é isso mesmo. Então nós temos aqui, ó, amanhã nós teremos um dia que nós estaremos, olha que poderoso que nós vamos falar amanhã, restauração da comunicação entre mãe e filho. Sabe, Deus já me deu as palavras de todos os dias. Depois nós temos quebra do espírito de engano. Temos proteção emocional e manipulação. Nós temos vida financeira restaurada. Nós temos mais dias, 6 dias pela frente. Então, é importante que você não perca essa reta final para você não quebrar a corrente e para que seus filhos sejam abençoados e a sua família restaurada em nome de Jesus. Então eu me despeço de você, te dando coragem de você continuar e não parar nessa caminhada e que você chame mais pessoas para ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Terminamos a nossa live de hoje, pessoal do Meet também, Deus abençoe grandemente vocês e nós nos vemos amanhã no mesmo horário, 8 horas da noite. Que a paz do Senhor exceda e fique com você em nome de Jesus. Um beijo, beijo, beijo e até amanhã.